Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Dou graças a Deus por retornar a este santuário. Quero expressar de coração minha gratidão, também extensiva ao pastor desta igreja, o pastor Josué Brandão, toda a sua família, todo o corpo de obreiro, a todos os irmãos que pela segunda vez nos recebe aqui. E é com muita alegria que eu retorno para revê-los, para poder estar aqui adorando a Deus. Dizem que quando a fonte, a água é boa, a gente retorna. Amém? Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia. Livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo 9. Versículo de número 11. Livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo de número 11. Enquanto vocês procuram, eu quero transmitir também ao pastor Josué a saudação do pastor Hélio, pastor presidente ali da DCeara, e ontem também, por uma chamada de vídeo, tivemos a oportunidade de conectá-los, mas mesmo assim ele envia a saudação, a paz para toda a igreja aqui em Feira de Santana. Amém? Capítulo 9, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Quantos dizem amém? Por gentileza, podeis tomar os vossos assentos. Quero ministrar uma singela palavra esta noite, falando sobre a saudade de Deus. Quero ministrar uma palavra falando sobre saudade. E nesse sentido, nesse contexto que quero falar, estarei falando sobre a saudade de Deus. O texto que ora acabei de ler revela-nos uma promessa, e esta promessa é uma reação de Deus ao sentimento de saudade. Ao sentimento de saudade. Parece até um equívoco atribuir saudade a Deus, mas é claro que quando falamos de saudade em relação a Deus, estamos falando de um dos elementos que caracteriza a sua personalidade. A palavra saudade revela-nos de que é um sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar, ou a ausência de experiências prazerosas já vivida. Saudade também pode ser considerado ou considerada como um misto de sentimento de dor e prazer baseados em boas lembranças. Então, quando olhamos para essas definições básicas acerca de saudade, aparentemente parece que estamos trazendo para vocês uma palavra que não está muito aplicada à pessoa de Deus. Mas na realidade, quando analisamos Deus como um ser pessoal, é claro que a pessoalidade de Deus, ela pode se comunicar, ou ela se comunica, a personalidade de Deus, ela chega até nós, o conhecimento de sua personalidade ou pessoalidade,
através de figuras de linguagem, seja o antropomorfismo, atribuir a Deus membros e características humanas, ou da forma humana, até porque não conhecemos a forma de Deus. Deus é espírito, mas o fato de Deus ser espírito não significa que ele não tenha uma forma, até porque a Bíblia diz em Filipenses que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Logo, a forma de Deus é uma forma desconhecida. Não podemos pensar que Deus é um ser sem forma. Não sei como você, quando encara essa doutrina, imagina que Deus seja uma bola, um sol, seja como a lua. Não sei, na realidade isso não é permitido pelas Escrituras, imaginarmos uma forma para Deus. Mas as Escrituras não dão lugar nenhum que é proibido a gente crer que Deus tem uma forma. Amém, queridos? Então é importante entendermos que Deus tem uma forma desconhecida. Não é uma forma na realidade como o corpo humano, mas Deus quis comunicar sua personalidade e sua pessoalidade na forma humana através de figuras de linguagens, chamada de antropomorfismo. Você encontra na Bíblia expressões que falam dos olhos de Deus, da boca de Deus, dos pés de Deus, das mãos de Deus, do braço de Deus. Então, Deus usa a linguagem que nós possamos entender que Ele é um ser pessoal. Então, Ele, compreendendo as nossas limitações, então Ele fala dentro de nossa linguagem, dentro daquilo que nós podemos compreender a sua pessoalidade. Para Ele comunicar também sua personalidade, Ele fala através do antropopatismo, que é atribuir a Deus sentimentos humanos. A Bíblia fala de Deus como um ser que se ira, como um ser que se alegra, como um ser que se entristece. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então a Bíblia fala de Deus como um ser que expressa sentimentos semelhantes a nós. E é claro que dentro da visão teológica, isso é um antropopatismo, diferente do antropomorfismo, que é atribuir membros humanos. Aqui é atribuir sentimentos humanos. Então, quando eu falo da saudade de Deus, eu estou falando dentro desta visão antropopática. Deus como um ser que se comunica de forma que o homem possa entender o que Ele quer nos falar. Amém, queridos? Então Deus, como um ser pessoal, Ele manifesta sua pessoalidade, sua personalidade, através do antropomorfismo e através do antropopatismo. E Deus, como um ser antropopático, Ele é um ser que comunica o seu sentimento de saudade para Israel. Se não, confira comigo em Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 2. Jeremias, capítulo 2, versículo 2, diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. O que é isto, querido? Claro que é Deus comunicando o seu sentimento de saudade. É Deus dizendo pela boca do profeta Jeremias: eu estou com saudade de vocês, eu estou sentindo comoção,
eu estou lembrado de como vocês eram, como vocês me seguiam quando não tinham nada, quando vocês viviam numa terra seca, numa terra árida, e apesar dos pesares, apesar das crises e das dificuldades, vocês me seguiam, vocês andavam após mim, e eu estou me lembrando disso. É Deus dizendo: estou com saudade daquela época, estou com saudade daquela geração, estou com saudade daquele comportamento seu, estou com saudade daquela compostura, daquelas atitudes. E é claro, não podemos confundir saudade com saudosismo. Deus está falando aqui e expressando saudade. Deus não é saudosista. O saudosismo, ele é prejudicial. O saudosismo, ele traz problemas, ele gera problema. O saudosismo, ele é reprovado na Bíblia. Salomão, falando sobre o saudosismo, ele diz em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 10. Veja o que diz as Escrituras. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 10. Nunca digas: porque foram os dias do passado melhor do que estes, porque não é sábio fazer esta pergunta. É claro que Salomão está protestando aqui o saudosismo. Deus não é saudosista. Deus, ele é saudoso. Ele sente saudade, mas não saudosismo, porque o saudosismo, ele paralisa as pessoas. O saudosismo deixa as pessoas estáticas, voltadas para um lugar, ou com a atenção voltada para um lugar que eles não podem mais alcançar, o passado. E automaticamente o saudosismo embaça a visão para o futuro. O saudosista, ele tende a ficar preso às lembranças do passado e não reage para o futuro. Deus, quando fala, ele fala dizendo do quanto ele sente saudade das lembranças do passado, mas ele não fica parado ali. Ele diz: eu vou levantar a tenda de Davi que caiu. Eu vou reviver esses tempos mais uma vez com vocês. É diferente do saudosismo que fica parado. Jesus, combatendo o saudosismo, entre aspas, ele diz no texto que está em Lucas capítulo 17, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló, ela agiu com saudosismo. Ela tinha uma ordem para ir adiante, mas ela preferiu ficar olhando para Sodoma e para Gomorra, e o resultado é, nem volta para o ponto de onde saiu, nem avança para o lugar que Deus quer. Deus não aceita saudosismo. Deus conta com saudade, porque a saudade, no mínimo, nos move adiante para viver as experiências que já foram vividas. E esta noite eu quero falar da saudade de Deus. Saudade que Deus está sentindo de nós. Saudade que Deus está sentindo de você. Saudade que Deus tem sentido de seu povo. E como eu já disse, o saudosismo, ele é perigoso. O saudoso pode até sentir tristeza, mas esta tristeza é acompanhada por uma gratidão que lhe move a viver as experiências do passado. O saudosismo, ele destrói. A saudade, ela comove. No texto que eu li, nós temos uma promessa de Deus reagindo ao sentimento de saudade. Deus está com saudade da tenda de Davi.
E quando Deus sente saudade da tenda de Davi, então ele se pronuncia: eu vou reedificar a tenda de Davi. Eu vou levantar a tenda de Davi que está caída. Eu vou reedificar e levantá-la como nos dias da antiguidade. Veja que Deus não está olhando para a tenda de Davi e dizendo: eita, nunca mais, só foi aquele momento. Não, eu vivi uma experiência ali e vou revivê-la. Vou viver novamente a experiência da tenda de Davi. Deus expressando este sentimento de saudade, entendemos de que esta promessa não é uma promessa apenas veterotestamentária, mas também neotestamentária. Em Atos capítulo de número 15, versículo de número 16 ao 18, o apóstolo também ratifica estas palavras, repete essa promessa. E quando ele fala desta promessa para o nosso tempo, para o tempo que se chama hoje dispensação da igreja, eu entendo que o apóstolo está comunicando que a promessa que Deus fez lá atrás pela boca do profeta Amós não era uma promessa apenas de caráter veterotestamentário, mas neotestamentário, tanto para aquela geração que ouviu, quanto para esta geração que pelo eco daquela está sendo alcançado nesta noite pela palavra de Deus. Então Deus quer, neste tempo presente, levantar a tenda de Davi mais uma vez. Deus quer isto. E falar de que Deus quer isto é o mesmo que dizer que Deus continua sentindo saudade. Mas eu preciso lhe comunicar duas verdades acerca deste tema. Primeiro é que nem todas as pessoas que passam por nós sentimos falta delas. Você precisa compreender que nem todo mundo que vai passar por você e que passa por você e que tem passado por você, você vai sentir falta dessas pessoas. Tenho certeza que hoje você passou por muitas pessoas na rua, no shopping, em algum lugar, e você nem lembra da afeição, nem lembra da aparência, não lembra, porque nem todo mundo que passa por você marca, nem todo mundo que passa por você deixa registro, e a Bíblia fala disso. Abra a Bíblia no texto que está em 1 Crônicas, ou 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo de número 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 20, diz assim: era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele se foi sem deixar saudade. Eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Percebam de que Jotão, filho de Josafá, filho de um rei piedoso, um homem que recebeu o crédito de seu pai. Seu pai tinha muitos filhos e distribuiu várias riquezas, suas riquezas, digo, com todos os seus filhos. Mas a Jotão, ele transferiu a coroa, ele deu a coroa, ele deu a realeza. Jotão, talvez pelo sentimento de ciúme, medo, inveja, mandou, depois da morte de seu pai, matar todos os seus irmãos. O resultado disso é que Jotão teve um governo encurtado, editado, comprimido. Poderia ter vivido muito tempo, poderia ter reinado por muitos anos,
mas ele preferiu seguir o caminho da maldade, da malícia, da malignidade. E o resultado é que o tempo de sua existência foi encurtada. Apenas reinou 8 anos. Morreu novo, na flor da idade. Eu tenho que dizer isso porque eu estou dentro dessa casa aí, né? Com 40 anos, na flor da idade. Quem tem 40 anos está na flor da idade. Não se admire não que Isaac casou-se com 40 anos. Entendeu? Então, na flor da idade. Morreu novo. Resultado, quando ele morre, o seu povo não sente tristeza. Por outro lado, sente alegria. Graças a Deus que essa luta saiu do nosso caminho. E lamentavelmente, não se ofenda com o que eu vou dizer, porque isto é real. Tem pessoas que quando saem do seu caminho, dá vontade de fazer um culto em ação de graças. Porque tem pessoas que não marcam, entendeu? Então tem pessoas que não faz falta. E isso aqui não é um desabafo, é uma realidade bíblica. Tem gente que passa por nós e não deixa saudade, deixa aquela sensação de alegria. Até que fim recebi a carta de alforria. Então deixa aquela sensação boa dentro de nós, de liberdade. É lamentável, não posso generalizar, mas posso dizer que isso acontece, queridos. Isso acontece. Por outro lado, já existem pessoas que marcam a nossa vida. Em Filipenses capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: eu sinto saudade de vós. Eu sinto saudade de vós. Oh, como eu sinto saudade desta igreja, disse Paulo aos crentes lá em Filipos. Nós erramos muito às vezes quando fazemos interpretação no texto que está no Salmo 116, versículo 15. O Salmo 116, versículo 15 diz assim, na comum tradução da nossa Bíblia, talvez revista corrigida: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Quem já ouviu este versículo aí, diga amém. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, conforme está na versão corrigida, nós somos tentados a pensar que Deus fica jubilando quando um crente morre. Coisa boa que ele vai morrer, coisa boa. E não é esse o sentido do texto. Deus não está dizendo que é bom o crente morrer. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus está dizendo que vai sentir saudade, falta dele aqui na terra. A versão católica e outras versões mais recentes diz assim: custa para Deus quando morre um santo. Você sabe o que isso significa? É que um crente, para alcançar a estatura de Cristo, leva tempo. Tem uns que leva tanto tempo que Paulo disse que vai até o dia da vinda de Jesus. Paulo disse: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O crente trabalhoso, demora demais para ele aprender a ser crente, até o dia do arrebatamento, e Jesus ainda vai estar trabalhando nele, de tão lento que é. Mas tem gente que alcança a estatura de Cristo dentro de um processo mais acelerado, porque o Espírito Santo encontra a liberdade de agir e ele reage positivamente à voz do Espírito Santo. Então o texto diz: custa para Deus a morte dos seus santos. Significa que Deus olha para a terra, e eu estou falando dentro de uma visão antropopática, e diz assim: eu gastei tempo para preparar esse crente, e agora que ele está preparado, já vai morrer. E agora, para colocar outro para substituir ele neste grau, vou ter que trabalhar de novo em outras pessoas para atingir o mesmo grau que esse daí atingiu. Sabe o que isso significa? Que Deus está dizendo: eu vou sentir a falta deste obreiro na terra. Deus sabe que chegou o tempo de recolher, e Deus não recolhe o fruto fora do tempo.
Ele recolhe no tempo, mas ele recolhe chorando. Que pena que você já vai subir. Eu queria que você ficasse mais tempo para render mais na minha obra. Eu tive um presbítero que já está com o Senhor, mas muitos anos atrás, inclusive foi ele que me apresentou para ser cooperador, auxiliar de trabalho. E aquele presbítero era um presbítero muito enfermo, muito doente, cadavérico, muito magrinho, debilitado. Aquele presbítero, ele tinha uma chamada espetacular para ganhar almas. Era um evangelista. Ele não ficava parado, ele não ficava em casa. Bastasse melhorar um pouco, ele já corria para os hospitais para evangelizar. E um dia eu cheguei na casa dele para visitá-lo, e ele olhou para mim e disse assim: irmão Elmi, olha aqui para a parede. A casa dele era uma casa de taipa rebocada. Não sei se você sabe a casa de taipa, mas parece que é de tijolo, de bloco. E ele riscou como que estivesse riscado com prego uma data. Eu não lembro agora qual foi a data que ele colocou ali. Ele disse: está vendo aqui esta data? Eu disse: estou. Aí ele disse: um anjo de Deus esteve aqui e disse que nessa data eu estarei me levantando daqui e eu vou ganhar 4 vidas para Jesus no Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão. Eu olhei assim para ele, eu disse: os efeitos do remédio. Eu pensei que ele estava assim dopado. Eu pensei que ele estava sob efeito. Eu disse a ele: amém, irmão José Luiz. Aquele amém hipócrita. Amém, meu. Amém, homem de Deus. Aí ele disse: quando chegar esse dia eu vou lhe procurar e o senhor vai me dar a passagem do ônibus. Eu disse: está certo, darei, pode me procurar. Na época eu cortava cabelo, fazia caminho de rato na cabeça das pessoas. Aí quando eu estava lá, justamente cujo dia daquela data, um mês depois, não lembro um mês ou foi 2 meses, ele chegou me chamando. O salão era em cima, a barbearia era em cima, e ele me chamou. Quando eu olhei, irmão José Luiz, eu disse: meu Deus, o senhor está bem, irmão José Luiz? Ele disse que ele era um pouco gago. Aí ele: e tu não creu não, foi homem? Eu disse: creu em quê? Eu não te disse que eu iria levantar nessa data para ganhar almas? Cadê a passagem? Eu desci, dei a passagem a ele, dei um abraço nele. Ele foi ao hospital. À tardinha ele voltou, passou lá em casa, que ele gostava de dar relatório. Tinha idade de ser meu pai, meu avô. Eu era um jovenzinho ainda de 20 e poucos anos. Aí ele disse assim: hoje foram 4 vidas do João Murilo e 2 vidas lá no hospital, lá na cidade de Pombos. E o amém. Bom, José Luiz, venha cá. Qual é o segredo? Qual é o segredo, irmão José Luiz? Ele: segredo de quê, meu filho? Eu disse: do senhor viver tanto tempo. Porque já houve, eu tinha intimidade com ele, eu disse: já houve dia de a gente esperar já a sua morte e a notícia. De repente o senhor se levanta e começa a pregar novamente. Ele disse: tu não lê a Bíblia não, menino? Eu disse: eu leio, mas não descobri ainda não. Qual o segredo da longevidade? Ele disse: lê lá em João capítulo 15, versículo 2. Toda vara que está em mim dá fruto, eu cuido para que dê mais fruto. Deus não perde um bom funcionário. É por isso que Deus diz: custa para mim quando chega a hora de morrer um santo, porque eu vou perder um bom funcionário. Vou sentir saudade do teu trabalho aqui nesta terra. Aleluia. Aleluia. Deus sente saudade. Mas, queridos, eu me pergunto: por que Deus sentiu saudade da tenda de Davi? Por que Deus sentiu saudade do tabernáculo de Davi? Se olharmos panoramicamente a história, tanto
tanto do Antigo Testamento até o Novo Testamento, onde a promessa se repetiu, Deus recebeu muitos tabernáculos. Deus teve o tabernáculo de Moisés, Deus teve o tabernáculo de Siló na casa de Eli, Deus teve o templo de Salomão, Deus recebeu o templo de Zorobabel, Deus recebeu o templo de Herodes, a construção. Mas quando ele resolve falar, ele não diz: estou com saudade do tabernáculo de Moisés. Não, ele diz: eu estou com saudade do tabernáculo de Davi. Porque Deus sentiu saudade do de Davi e não do de Salomão, que foi muito mais pujante, mais rico. O tabernáculo de Moisés tinha lá o altar do sacrifício, a pia do lavatório, o candelabro, a mesa dos pães asmos, tinha o altar do incenso e a arca da aliança. Quantas coisas preciosas! Mas Deus não sente saudade do tabernáculo de Moisés. Mas quando ele resolve expressar seu sentimento, comunicar, ele diz: eu estou com saudade do tabernáculo de Davi. Oh, que saudade! O tabernáculo caiu, mas eu vou reedificá-lo. E eu quero mostrar a vocês pelo menos duas razões porque Deus sentiu saudade do tabernáculo de Davi. Venha comigo para as Escrituras. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Você vai ver o que é o tabernáculo de Davi. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. O tabernáculo de Davi não passava de uma cabana. O tabernáculo de Davi não passava de um toldozinho. O tabernáculo de Davi não passava de uma cabaninha aonde só tinha a arca. Não tinha altar de incenso, não tinha candelabro, não tinha mesa de pães asmos, não tinha nada daquilo que tinha no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão. Mas Deus, quando sente comoção, ele diz: eu estou com saudade do tabernáculo de Davi. Estou sentindo falta antropopaticamente do tabernáculo de Davi. O que é que tinha de tão precioso neste tabernáculo para causar uma comoção em Deus? O que havia de tão valioso naquele tabernáculo para Deus abrir a boca de um nabi, de um profeta, e dizer: eu vou reerguer, eu vou reedificar. Lá na frente ele abre a boca do apóstolo e diz: eu vou levantar novamente o tabernáculo de Davi. Aí você vem para o texto que está em 1 Crônicas, capítulo 17. Vamos passar um pouquinho pelas Escrituras para que a gente possa entender esse texto. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo de número 1, diz assim: e sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortina. Está debaixo de cortina, está cercada por pano, está coberta por um pano. Eu moro numa casa de luxo, mas Deus é representado na arca numa casa de cortina. Isso não pode. Isso é Davi dizendo ao profeta Natã. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, o que é que ele diz? Faze, porque Deus é
Tem palavra melhor do que esta? Se eu ouvir de um profeta, de um orientador espiritual, tudo que você quiser fazer, faz, porque Deus vai ser contigo. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Quando Davi ouviu esta mensagem, ele entrou para dentro da sua casa e Natã foi para a sua. Esse texto tem um intervalozinho de uma noite, depois ele retoma aqui, mas o texto tem um intervalo. Natã vai para a sua casa, Davi entra na sua casa para fazer votos. Aí você vai lá no Salmo 132. Vamos lá, Salmo 132, para você saber o que aconteceu com Natã e o que aconteceu com Davi durante aquela noite. Salmo 132. Davi está na sua casa com uma palavra do profeta, palavra extraordinária. Tudo que tu colocares no teu coração fazes, porque o Senhor é contigo. Aí o Salmo 132, Davi começa a orar dentro da sua casa. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo. Davi está aqui se expressando: eu fiz voto, estou fazendo novamente, estou renovando meus votos. Certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei ao leito de minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Davi está ali fazendo voto, dizendo: Deus, amanhã eu vou sair desta casa e eu só retorno a ela depois que eu construir um santuário para o Senhor. Eu não vou dormir, eu prometo ao Senhor que eu não durmo, vou ficar acordado sob vigia para que tudo isso aconteça. E Davi vai se organizando. Quando ele está já ali terminando aquela vigília de oração, alguém bate na porta da sua casa, na porta de cedro, na casa de cedro. E quando ele vai lá saber quem é que está lá, o profeta Natã. E o profeta Natã volta e diz assim: Davi, meu filho, esta noite foi pequena para mim, e Davi para mim também. Eu estava já planejando, fazendo um rascunho aqui, já disse a Deus que eu vou construir, nem vou dormir enquanto não construir. Não, Davi, espera aí um momentinho. Deus mandou te dizer o seguinte: olha, Davi, tu sabe onde eu te escolhi, de onde eu te tirei, tu sabe quantos líderes já passou aqui sobre este povo. Olha aí no livro das crônicas, vai lá no livro das memórias, vê se eu pedi algum tabernáculo, vê se eu pedi a ele alguma casa, vê se eu pedi a ele algum lugar. Agora tu vem e quer me tirar da tenda. Eu quero te dizer que tu não vai construir casa para mim, porque eu estou muito satisfeito nesta tenda, e eu não vou aceitar que tu construa uma casa. Talvez por causa da tua dedicação eu deixe teu filho fazer uma casa para mim, mas agora não quero casa nenhuma, me deixa na tenda, Davi. Davi disse: o quê? Deus pediu isso? Deus mandou me dizer isso? Sim, Davi. Mas por que Deus queria tanto a tenda de Davi? Capítulo 16 de 1 Crônicas. Eu gosto de pregar para uma igreja que gosta de Bíblia. Capítulo 16. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram aonde? E a puseram aonde? No meio da tenda. Diga: no meio da tenda. Que Davi lhe tinha armado. O que é que havia ali naquela tenda? O texto de 1 Crônicas capítulo 16 diz que colocaram a arca no meio da tenda. Então ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Versículo 7. Então naquele mesmo dia Davi
em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos louvassem ao Senhor. Versículo 37. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Porque Deus desejou tanto a tenda de Davi, porque Deus sentiu comoção e prometeu levantar. Digam comigo, porque na tenda de Davi. Diga, porque na tenda de Davi Deus era o centro das atenções. A arca não estava lá no último cômodo, como no templo de Salomão, nem como no tabernáculo de Moisés. A arca estava no meio. Na tenda de Davi, a arca estava no meio. Deus, ele era o centro das atenções. Deus gosta quando nós o colocamos como centro das atenções. Por que você veio a este culto? Para que você veio a este culto? A quem você está esperando encontrar ou querendo encontrar neste culto? Será que este culto é só um lugar para você encontrar um amigo? Ou você veio porque Deus é o centro, porque Deus está no meio? O segredo é Deus no meio da tenda. Deus sempre quis estar no meio, e Deus sempre gosta do lugar do meio. No meio, Ele procura alguém para tapar o muro, fechar as brechas. Ele disse: procurei entre no meio deles, um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha. No meio, Ele está para purificar. Isaías disse: eu habito no meio de um povo de puros lábios. Ele disse: tu estás no lugar certo. Vai lá, toca na língua dele, purifica ele, porque ele está no lugar que eu quero. Ele está na minha presença, ele está no meio. Deus gosta do lugar do meio. No meio, ele prometeu estar. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. No meio, ele curou um homem da mão seca, da mão mirrada. Ele estava na sinagoga e o homem estava lá com a mão seca. Ele disse: ei, varão, vem para o meio. Quando o homem veio para o meio, ele disse: estende a mão, estende a mão, estende a mão. No meio, ele está para curar. No meio, ele curou um paralítico em Cafarnaum. Ele estava dentro de uma casa, rasgaram o teto e desceram ele. E a Bíblia diz: desceram ele no lugar do meio, onde Jesus estava. E quando aquele homem desceu, Jesus disse: teus pecados estão perdoados. No meio, ele está para restaurar os pecadores. No meio, ele estava lá na praia, quando trouxeram a mulher adúltera e jogaram ela no meio onde Jesus estava. Jesus olhou para ela e disse: cadê os teus acusadores, mulher? Ela levantou a cabeça e disse: estou vendo ninguém, nem eu te condeno. Vai em paz, vai. Ah, irmãos, no meio ele está para trazer solução aos atribulados. Os discípulos pegaram o barco por ordem do mestre: passem para o outro lado. Não, mestre, passem para o outro lado. É uma ordem. E eles foram. Jesus foi para o monte orar. E a Bíblia diz que à noite eles sem conseguirem passar, porque o vento era contrário, a tempestade grande. Jesus no monte, e vendo que o barco estava no meio, sendo açoitado pelas ondas, a Bíblia diz que Jesus foi ter com ele andando sobre as águas. Às vezes você está pensando assim: Jesus, eu vou morrer. Não, ele está esperando chegar no meio da luta. Quando chegar no meio da tempestade, ele chega. Você
Você pensa que você vai morrer? Você pensa que a sua casa vai cair? Vai não, querido. Jesus já está vendo a tribulação antes de você ver Ele agir, antes de você ver Ele andar sobre as águas. Ele já está te vendo, e Ele está dizendo nesta noite: quando você estiver no meio, ou você vai ou você volta, porque é a mesma distância. A força que você vai fazer para ir é a mesma que vai fazer para voltar. Então eu deixo você chegar no meio, porque no meio é lugar de decisão. E quando você chegar no meio, eu chego para mostrar que eu estou no controle. No meio Jesus está para salvar. Foi na cruz do meio que Ele morreu. No meio Ele está como representante da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No meio Ele está para ministrar a paz. Jesus morre, os discípulos ficam enclausurados dentro de uma casa, escondidos dos soldados romanos. De repente, quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Jesus está no meio para ministrar a paz. Jesus está no meio para colocar um divisor na história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Uma coisa é a tua vida antes de Jesus, e outra coisa é quando você hoje tomar a decisão depois de Cristo. As coisas vão ser diferentes. Jesus está no meio da tua história para colocar um divisor de água. Ele quer estar no meio da tenda. Oh, como eu sinto saudade da tenda de Davi. Por que, Deus? Porque lá eu sou o centro das atenções. Por que, Deus? Porque lá os sacrifícios ofereceram para mim. Por que, Deus? Porque lá eu sou prioridade no louvor de Davi. Por que, Deus? Porque lá tinha um coral que cantava diuturnamente. Davi deixou o coral, um cantava aquele dia, outro cantava no outro dia, 24 horas. Eu não tive isso na tenda de Moisés, eu não tive isso no tabernáculo de Salomão. Não tinha coral cantando 24 horas, mas na tenda de Davi eu era enaltecido, adorado, reconhecido e o centro das admirações. Que saudade! Que saudade! Deus está dizendo a você: como eu sinto saudade de você. Quando você era apenas uma tenda, agora você é um templo grande, está poderoso, poderosa. Vem para o culto quando quer, adora cheio de etiqueta. Mas quando tu era só uma tenda, tu cantavas lavando louça, tu cantavas dentro do teu carro, tu chorava com as mensagens mais simples. Oh, que saudade de você quando você era apenas uma tenda. Por que você mudou tanto? Por que você deixou as coisas mudarem você? Por que você se permitiu ser influenciado pelos conceitos e ideias da pós-modernidade? Eu gostava de você quando você era mais simples. Eu gostava de você quando você nem sabia nem cantar direito. Hoje é tanta técnica e não adora com coração. Para com isso. Vem ser uma tenda de novo na minha presença. Eu gosto de você, tenda. Se você quiser evoluir, evolui, mas se perder a essência da tenda. Se você quiser crescer, cresça, mas não perca a essência da tenda. Se você quiser desenvolver, desenvolva, mas não abre mão da essência. Não abre mão do que tu eras. Não abre mão de como tu me adoravas. Não abre mão da tua sensibilidade. Hoje você é cheio de direito. Você vem para a igreja para corrigir pregador, para ver quem fala mais bonito, quem tem um vernáculo melhor. Eu gostava de você quando você vinha para receber, mesmo de uma pessoa que não tinha habilidade para falar. Sabe por quê? Porque você era tenda, e uma tenda que tinha valores e princípios que me honravam. Estou caminhando para o fim, querido.
Estou caminhando para o fim, pastor. Porque eu estou com algo sério de Deus para dizer a gente que tem aqui nesta noite. Tua vida vai sofrer um impacto ainda neste culto. Você não vai voltar para casa da forma que você chegou. Isso não é profecia para acontecer daqui a uma semana, é hoje. Hoje aqui tua vida vai ser impactada. E já está sendo impactada, porque Deus está dizendo: eu estou com saudade. E eu sei que a tua tenda caiu, mas eu vou reedificar esta tenda. Profeta Natan, que história é essa? Eu não vou poder fazer o templo para Deus? Não. Não vou poder, eu já tinha. Não. Não. E agora, Natan? E agora é não. Tudo bem, vou voltar lá para o altar, vou conversar com Deus. Ele volta para o altar. Olha, Deus, ontem eu recebi uma palavra boa. O profeta disse que tu estava comigo em qualquer decisão. Bem, estou entendendo. Ele se emocionou, deu uma palavra que não era da tua parte, e agora tu enviaste a palavra certa. Eu aceito o acordo. Eu não vou construir uma casa para ti. Tá bem? Agora, deixa eu fazer um pedido ao Senhor. Que pedido? Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor. Já que eu não posso fazer uma casa, então deixa eu me mudar da minha casa de cedro para morar na tenda. Já que eu não posso construir um santuário para ti, eu aceito me mudar desta casa que eu fiz para morar contigo na tenda. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Você está disposto a deixar a casa de cedro pela tenda? O que é que Davi está dizendo? Ele diz ao Senhor: eu não quero duas coisas, eu só quero uma. Logo Davi está dizendo: tu és exclusividade para mim. Tu não és apenas prioridade, tu és exclusividade. Eu não consigo viver sem o Senhor. Eu não consigo dar um passo sem a tua presença. Eu não quero se mover em direção alguma se o Senhor não for comigo. Eu não quero te contrariar. Eu até pensei de construir uma casa, mas se o Senhor se sentir bem na tenda, então eu também vou me sentir. Eu quero morar nessa tenda. Mas Davi, tua casa é de luxo, sim, mas o Senhor está tão bem confortado ali. Eu quero morar com Ele. Eu pedi uma coisa ao Senhor, porque o Senhor é exclusividade. Segundo, eu não exigi, porque o Senhor é que é soberano. Eu sou servo, eu só peço. Terceiro, eu não vou responsabilizar o Senhor pelas minhas fraquezas. Eu tenho responsabilidade. Eu pedi, mas eu também vou buscar, para depois ninguém dizer assim: o Senhor não me quer. Eu tenho que pedir, mas também tenho a minha parte. Eu tenho que buscar, porque diz: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, mas não se move. Faz a tua parte. Quando eu era bem jovem, eu estava orando. Não sou velho não, já disse a vocês que ainda estou na flor da idade. Mas eu estava orando, dizendo a Deus assim: Senhor, aquela oração que parece uma reza, que todo mundo faz. Eu disse aqui, parece que eu disse da outra vez. Sabe qual é? Senhor, tira de mim o que não te agrada. Quem já orou assim? Levante a mão. Aí já virou uma reza. Todo mundo já disse a mesma coisa. Senhor, tira de mim o que não te agrada. Aí o Senhor disse-me: tira tu. Eu disse: como tiro eu?
Eu já estou pedindo para o Senhor tirar. Ele disse: porque eu digo que eu não me agrado e tu é quem tira. Tem gente que quer responsabilizar Deus pelas fraquezas, pelas derrotas, pelos deslizes. Nada disso, querido. Não. O caminho da intimidade não é algo que está ligado só a Deus. Não é uma responsabilidade exclusiva de Deus. Não é um monergismo, é uma sinergia. Deus faz a parte dele e você faz a sua. Tem gente que quer que Deus faça tudo. Senhor, faz tudo. Nada disso, faça a sua. Eu digo que eu não me agrado e você é quem tira. Porque o controle da televisão está na sua mão. O celular está na sua mão. É você quem para os filmes pornô. É você quem para as mensagens que não deve mandar. É você quem corta relacionamentos proibidos. Não é Deus, é você que troca de chip e quebra. É você que corta caminho. Deus diz: eu não me agrado, você vai cortando e você vai desfazendo. Não venha responsabilizar Deus pelos seus fracassos, não. Pedi ao Senhor, eu não determinei, eu pedi, não foram duas coisas, é uma, porque Deus é exclusividade, mas eu vou buscar, eu vou fazer a minha parte, eu vou perseverar neste propósito, eu quero me alinhar nesta visão, que eu possa morar na casa do Senhor. Não quero uma presença periódica, quero presença permanente. Eu quero morar na casa do Senhor. Eu não quero uma presença que só vem de tempos em tempos, de congresso em congressos, de escolas em escola. Eu não quero esse tipo de presença. Eu quero uma presença todo dia. Em paz me deitarei, dormirei e vou me acordar, porque eu sinto o Senhor, eu sinto o Senhor toda noite, todo dia, toda hora. Eu sinto, eu quero uma presença permanente. Por que, Davi? Porque eu quero ser teu eterno aluno. Não quero me formar nunca, não quero certificado de formatura. Eu quero aprender no teu templo até terminar a minha jornada. Eu não quero estar no teu templo como tampa de crush, como o crente top que sabe de tudo. Eu quero sempre estar no teu templo como aluno. Quero aprender com quem sabe e aprender com quem sabe menos. Quero ouvir quem prega muito, quero ouvir quem prega pouco, porque eu sei que para Deus falar não precisa de muita coisa. Ele usa quem tem teologia e Ele usa quem não tem nada. Esse é o Deus que eu sirvo. Quando Ele quer, Ele levanta Paulo, mas quando Ele quer, Ele levanta Amós. Quando Ele quer, Ele levanta Pedro. É esse Deus que eu quero me relacionar com Ele. É um Deus que não faz acepção. E Ele está dizendo para você: sabe por que eu senti falta da tenda? Por causa da adoração primeiro, e por causa do adorador. São duas coisas que faz Deus sentir saudade: é a adoração, o nível de adoração e o tipo de adorador. Deus olha para o tipo de adorador que somos. Não é o lugar que deixa Deus impressionado, é o conteúdo naquele lugar que comove o coração de Deus. Não importa se o templo é grande, se é uma casinha pequena, pobre, um casebre, se o conteúdo é para Deus, Ele vai sentir saudade quando aquele lugar parar.